Cultivar e vinificar as uvas fazem parte da cultura e da tradição da Geórgia. Esse país é conhecido por produzir os vinhos mais antigos do mundo. E poder compartilhar com você inúmeras curiosidades é um enorme prazer para mim. Esse milenar e histórico terroir ficou mais conhecido no mundo de Baco depois de um achado arqueológico em 1850 lá na região do Cáucaso georgiano. Foram encontradas 8 ânforas com resquício de ácido tartárico e graças à técnica de carbono foi detectado que há 8.000 anos atrás já se armazenava vinho. E o ácido tartárico nada mais é do que o DNA do vinho. E se você ainda nunca ouviu falar sobre a técnica de carbono, é uma espécie de datação em objetos muito antigos, que envolve a química, a física e até a biologia. Então, é estudado as alterações químicas e físicas que acontecem nos objetos durante muito tempo. E o curioso é que essa técnica data até 50.000 anos atrás. A Geórgia se localiza na Europa Oriental, bem na região transcontinental entre a Europa e a Ásia. Ela faz fronteira com a Rússia, com o Mar Negro, com a Turquia, com a Armênia e com o Azerbaijão. A região norte e sul do país são formadas por cadeias montanhosas, conhecidas pelo nome de Grande e Pequeno Cáucaso. A região central é um amplo vale, onde se encontram as principais regiões vitivinícolas desse país maravilhoso. A Geórgia possui aproximadamente 50.000 hectares de uvas plantadas. 33.000 hectares são só com 4 castas. 20.000 só com a Catistelle. Uma curiosidade interessantíssima desse terroir é que 80% do vinho produzido na Geórgia é vinho branco. Um grande destaque fica para a região de Kakheti, que é a principal região vitivinícola da Geórgia. Ocupa 2/3 das uvas plantadas. E uma outra curiosidade do mundo de Baco, desse país da Geórgia, é que lá possuem 18 denominações de origem controlada. O povo georgiano, conhecido como Kartli, conservou bravamente a sua identidade nacional. Mesmo sob a imponência do urso branco, a antiga União Soviética, dentro do seu território por tanto tempo. No ano de 1970, a União Soviética ocupava a terceira produção de maior produtor de vinho mundial. Mas já no final do século XX, essa mesma área vitivinícola só ocupava 3% da produção do mundo. E essa brusca queda foi em consequência à campanha do presidente Gorbachev, que cortou o consumo de álcool e, com isso, atingiu fatalmente os produtores de vinho. A Geórgia teve a sua independência em 1991. Nesse período, inúmeras vinícolas tinham sido fechadas e muitas outras abandonadas por falta de demanda do mercado. Mas o verdadeiro amor e respeito pelo vinho e o que essa bebida de Baco representa para a história e para a tradição do povo georgiano incentivou alguns produtores que ainda haviam mantido os seus vinhedos a expandirem as suas produções e elevarem para um outro nível.
e poder transmitir de geração a geração e enviar os seus produtos para o mundo. Dono de uma riqueza cultural e uma gastronomia muito peculiar, com belíssimas e inigualáveis paisagens, esse pequenino país apresenta uma diversidade de microclimas. E isso porque está ali próximo ao Mar Negro, que é a região costeira, e também entre a região das cadeias montanhosas, onde existem uma diferença de altitude muito grande, o que possibilita uma variedade enorme de microclimas. A região localizada próxima ao Mar Negro, a região costeira, ela apresenta um clima ameno e com grandes índices pluviométricos. Já as regiões das montanhas, o clima é alpino e seco. E o interessante é que nessa região das cadeias montanhosas, elas formam, inclusive, uma barreira natural contra os ventos frios e fortes que vêm do norte, possibilitando climas hiperfavoráveis para a produção das uvas vitiviníferas. Na Geórgia, além de diversos climas especiais, existe uma grande diversidade de solos, ricos em minerais, o que possibilita e dá a condição de uma boa produção de uva. A Geórgia é uma pátria de riquezas de conhecimentos sobre a uva e o vinho. E esses se convergem com longevidade, potencialidade e valor nutritivo. Isso tudo a gente pode ver numa casta georgiana, a Saperavi, considerada uma bela representante nacional. Ela é tintureira e tem um valor nutritivo muito elevado. Há também a histórica e intensa casta chamada Catstelli. É a principal uva produzida no país. E no livro de Gênesis da Bíblia, no capítulo 8 e 9, onde se descreve o dilúvio e que a arca de Noé ancorou, fundiou-se no Monte Ararat, Noé sai e depois planta a uva e colhe e faz o vinho. E os georgianos dizem que é a Catstelli, que é a uva de Noé. Há também uma outra uva chamada Mantsavani Kahuri, que é uma casta branca, ela é mais suave e ela é muito utilizada como blend. O método Kevri merece um parágrafo à parte. Em 2013, a Unesco tombou como patrimônio imaterial da humanidade o método Kevri, que consiste na técnica mais natural e sem interferência de produzir o néctar de Baco. Interessante do Kevri é que não só o método recebe esse nome, mas também as grandes ânforas em formato ovalado, feito de terracota por artesãos há gerações, onde esses utilizam o barro como matéria-prima e fazem a esterilização com cal e depois revestem com cera de abelha. Na verdade, os Kevris são muito parecidos com as ânforas, só que tem formato de ovo, eles não possuem alça e tem uma variedade de tamanhos, que vai desde 220 litros até a 1.200 litros. Os mais comuns são de 800 litros. Após a vindima, os cachos de uva são colocados em grandes toras de madeira, que eles fazem como grandes cubas, com engaço, com tudo, e ali pisam a uva e após isso colocam esse conteúdo dentro dos Kevris. Esse mosto com semente, com película, com engaço, com tudo, é adicionado dessa tora de madeira transferido
para o quevre. E no quevre já não é adicionado absolutamente nenhum produto. A fermentação acontece de forma natural, somente com as leveduras indígenas e sem a interferência humana, que engloba todo o processo de vinificação, fermentação, envelhecimento, armazenamento. Esse é um método muito tradicional e que representa a verdadeira tradição milenar do povo georgiano. Imaginem vocês a Geórgia, circundada por cadeias de montanha ao norte e ao sul, o Pequeno e o Grande Cáucaso. Os invernos são muito frios e por isso os quevres são enterrados e lacrados as suas tampas, que são de vidro, com cera de abelha. Eles ficam em processo de fermentação de 5 a 8 meses. E após esse período, os enólogos, os produtores, os winemakers decidem se já transferem esse vinho para as garrafas e consomem como vinhos jovens, ou se transferem para outro quevre para ganhar um tempo maior de guarda e de envelhecimento. Um dos vinhos mais famosos da Geórgia, produzidos com esse método, é com a uva Kasteli. Então, durante o processo de fermentação, é feito com tudo, com o zengaço, com as películas, com as sementes, o que vai ganhar ao vinho, o que vai transmitir ao vinho sabores e aromas inigualáveis, inclusive com a presença de taninos, algo que é muito mais perceptível nos vinhos tintos. E os taninos, como são muito mais difíceis de serem detectados nos vinhos brancos, nesse caso é necessário inclusive decantar esse vinho para você poder perceber a maior riqueza aromática e de sabores que esse verdadeiro néctar de Baco pode lhe proporcionar de prazer. Eu ouvi de um amigo que um vinho com essas características é um vinho branco com alma de vinho tinto. E eu concordo plenamente. Inclusive, eu acrescento que eu considero que é um vinho que não é para iniciante. É necessário já ter aí uma estrada de degustação para poder compreender, para poder entender e perceber um vinho com tantas características especiais e que conta toda uma história milenar. A moda do vinho ambar, os orange wines ou os vinhos laranjas, se expandiram para muitos países, como Itália, Portugal, Croácia, Eslovênia e até no Novo Mundo, como o Brasil, os Estados Unidos, e que tem produzido produtos bem interessantes, muito peculiares. Mas vale salientar que o método quevre só pode receber essa denominação se for produzido lá na Geórgia. Cultivar as uvas num terroir tão especial e produzir vinhos por um método tão peculiar faz parte da identidade cultural do povo georgiano. E muitos rituais giram em torno disso. Algo bem interessante é que existem locais, verdadeiros templos, onde são enterrados os quevres de diversos tamanhos e que em alguns desses ficam até próximos das residências das pessoas. E existe uma espécie de cerimônia onde o sacerdote abençoa a abertura do quevre e, consequentemente, do vinho. Dentre as pesquisas que fiz para fazer esse vídeo, algo bem interessante que vale a pena compartilhar com você é que dados achados arqueológicos se cruzam e se convergem com relatos religiosos da Bíblia, no caso da Arca de Noé, do dilúvio. O interessante é que o dado científico comprova que há 8.000 anos já se guardava vinho na região do Cáucaso.
E o fato religioso é que diz que quando a Arca de Noé se fundiou, ela se fundiou lá no Monte Ararat, que fica localizado no Cáucaso. Os georgianos usam bastante a uva Catstelli para produzir os quevres, devido à sua intensidade. E o interessante é que apesar de a maior proporção, a maior parte das uvas plantadas ficarem em poucas castas, eles têm uma riqueza enorme de variedades, chegando até a 500 tipos de cepas diferentes. Enfim, depois de tanta riqueza de cultura, de história, de tradição, envolvendo a bebida de Baco, vale a pena aqui um detalhe: já é possível se degustar um vinho desse terroir, desse país, dessa pátria, sem ter que ir lá na região transcontinental entre a Europa e a Ásia. Os vinhos de alguns produtores já estão sendo enviados para o mercado internacional, inclusive arrebatando aí inúmeros prêmios importantes do mundo dos vinhos. Por aqui me despeço, espero que você tenha gostado desse vídeo, desse conteúdo, dessas informações culturais e gostaria de finalizar com uma última curiosidade. É sobre a saudação que os georgianos fazem para brindar. Galmadios, que significa saúde, santé, cheese. Se você gostou desse vídeo, faz teu comentário, curte, compartilha com um amigo que você acha que também vai gostar. Não esquece de se inscrever no canal, ativar a notificação no sininho. E eu estou nas mais diversas plataformas com o perfil @DaianeCasal. Te aguardo por lá. Até já!